Se você achava que o Vince Gilligan só fazia série de drogados e advogados, achou errado, meu querido, porque ele também faz série sobre alienígenas, ou seja, três coisas que eu detesto, mas eu estou aqui vendo essa série porque ela é muito boa e o Vince Gilligan é muito babadeiro. Em Pluribus, logo de cara, a gente é apresentado a um cenário onde cientistas recebem uma frequência vinda de sei lá da onde e começam a estudar essa frequência. E depois de meses e meses de estudo, eles entendem que essa frequência possa ser um vírus e começam a estudar esse vírus, a fazer testes nesses vírus em animais, não passa teste em animais. E aí depois, quando nada dá certo, eles mandam 2 imbeciloides tratar desses animais. E eles devem ter se formado na mesma universidade do geólogo bostoloide de Prometheus, só quem viveu sabe. E, badabim badabum, o vírus se espalha, quem diria? E infecta 99% da população mundial. E se infectou 99%, quem são esses 1%? Sobraram algumas pessoas na Terra que simplesmente não se infectaram com esse vírus. E, dentre elas, está a nossa diva, Carol Sturka, interpretada pela Reese Horn, que a gente conheceu lá em Better Call Saul. E nesse cenário após-apocalíptico todo, o que a gente sabe? A gente sabe que esse vírus criou uma hive mind, uma mente colmeia, coletiva, que todas as mentes da humanidade estão conectadas em uma coisa só. Ou seja, não existe mais individualidade, não existe mais cada um por si, é todo mundo por todo mundo, virou uma loucura. Ou seja, o mundo inteiro é uma grande comunidade hippie, só que um pouco bizarra, de pessoas extremamente felizes, toxicamente felizes, amáveis, que só querem fazer o bem. Meu Deus, como elas são tão boas! Elas não podem machucar uma formiga, elas não podem tirar uma maçã de uma árvore, pois isso significaria que elas estão matando a maçã. Então, assim, é esse nível de loucura que o mundo se transformou. Uma coisa interessante sobre essa mente coletiva que me chamou a atenção, eu acho que deve ter chamado a atenção de todo mundo, é que eles parecem um chat GPT ambulante. Porque eles sempre querem agradar as pessoas que não foram infectadas pelo vírus. Eles dão tudo que a pessoa pede. Se eu quero um Antonov, eu vou ganhar. Se eu quero qualquer coisa, eles movem mundos e fundos para agradar aquela pessoa, porque eles amam a gente igualmente. Eles só querem ver a gente feliz. Então eles têm a resposta certa, no tom de voz certo, da forma como eles sabem que eu vou querer ouvir aquilo, porque eles têm informações sobre todo mundo. Mesmo que eles não tenham conseguido me infectar, eles infectaram todo mundo que me conhece, então eles sabem do que eu gosto, eles sabem o que funciona e o que não funciona pra mim. Isso é muito louco. Então, assim, até onde essa positividade, esse paz e amor, esse amamos todos igualmente, somos todos irmãos, venha para a Hive Mind, é tão positivo assim? Óbvio que não é, né, gente? Eu não tô fazendo aqui suspense. É óbvio que isso é uma maluquice, mas é interessante ver como tem esse paralelo de tom de voz com as inteligências artificiais que estão por aí, que é meio louco. Quando eu uso ChatGPT, ela é minha friend, ela é minha amiguinha, ela sabe exatamente o que eu gosto, ela sabe exatamente como falar comigo, e isso é um pouquinho assustador, não é mesmo, galera? Eu sei que é. Oi, Carol! Oi, Carol! Só queremos que seja feliz. Posso fazer uma pergunta? Tá bem, o que gostaria de saber? Como reverto tudo isso? E no meio disso tudo, tá a pobre da Carol, que perdeu tudo, tá vivendo de aluguel, porque ela tá sozinha, passando por um luto, porque ela perdeu as pessoas ali que ela ama, ela tá numa realidade pós-apocalíptica, vivendo nessa sociedade estranhíssima, esquisitíssima, e a saída que ela encontra é, beleza, vamos tentar reverter tudo isso aqui para voltar a ser como era antes e, obviamente, as pessoas que morreram nesse processo não vão mais voltar, mas a gente consegue voltar à normalidade de outrora. Esse é o ponto da Carol. E aí eu me pergunto, ela não é a pessoa mais simpática e amável do mundo. Tem horas que ela me irrita profundamente. Mas se eu tivesse no lugar de Carol, como é que eu estaria?
Se meu marido tivesse morrido, se todo mundo que eu te conheço não existe mais, todo mundo virou uma mente coletiva bizarra, eu ia estar de boa? Sabe? Então eu acho que isso é um ponto interessante que o Vince Gilligan traz pra gente, porque, óbvio, tem a primeira camada, que é invasão alienígena, vírus, mente coletiva, vamos todos morrer, socorro. Só que o Vince traz muito subtexto pra tudo que ele faz. Então aqui, eu acho que a grande questão principal, né, pelo menos nesse primeiro momento, é até onde a plasticidade da moral pode chegar. Até onde eu consigo esticar as minhas crenças, aquilo que eu acredito, em uma situação diversa. Ou até que ponto a retidão, a rigidez da minha moral vai ser benéfica para mim e para o próximo. Então, a gente é apresentado a um elenco um pouquinho pequeno, na realidade, mas que nos conta um pouco também de perfis diferentes de pessoas, visões diferentes de pessoas e até que ponto você, como espectador, se colocaria nessa série e até onde você iria em uma situação como essas. Porque pensa, eu tô num luto, eu perdi todo mundo, mas aí vem uma série de pessoas esquisitas, me tratando muito bem, fazendo tudo o que eu quero, fazendo a minha vida a melhor vida possível, com um objetivo de tentar me infectar? Sim, mas de qualquer forma, eles estão fazendo a minha vida um grande luxo. O que eu faria? Eu aceitaria isso? Eu viveria na mordomia? Eu tentaria reverter? Eu ficaria no meio do caminho? Eu não sei, eu espero que eu não saiba nunca, porque eu nunca quero estar numa situação como essas. Mas é interessante como o Vince Gilligan trabalha vários perfis e estereótipos da psique humana. Eu acho isso maravilhoso e fascinante. E já que eu falei um pouquinho, né, de como o Vince Gilligan trabalha e tudo mais, aquela coisa toda do subtexto que ele traz, eu queria levantar um ponto aqui pra quem ainda não viu essa série, de que é uma série dele. Mas se você vai chegar com o pensamento de que vai ser estilo Breaking Bad ou Better Call Saul, talvez você tome um choque. Porque sim, é visivelmente uma série no estilo da que ele faz. Ela se passa em Albuquerque, então ele trabalha muito com essa paisagem desértica, essas cenas ensolaradas, ele trabalha com aquelas cenas, aqueles takes abertos que fazem você ficar pensando ali horas. Então, assim, é visualmente muito Vince Gilligan. A teoria das cores está presente novamente, então a gente tem cores fortes, vibrantes, vermelhas, laranjas, e tem a Carol, que pra mim é azul, porque ela é triste, ela é gelada, ela destoa daquela felicidade super tóxica, maravilhosa que tá em volta dela. Então isso é muito Vince Gilligan, é uma coisa gostosa que a gente tá acostumado. Em contrapartida, como a gente tá falando de uma série que não tem nada a ver com a realidade palpável, né? É uma ficção científica, a gente vê um outro lado dele. É uma série introspectiva, na sua maior parte. É uma série com poucos personagens, com poucos cenários. Então você fica num microcosmo ali durante a primeira temporada inteira, basicamente. Diferente de Breaking Bad, diferente de Better Call Saul, que também são séries lentas. Tem o fatídico episódio da mosca, que irritou todo mundo, eu não tenho nada contra ele, que é um episódio lento e um episódio introspectivo. Então eu acho que Pluribus é um grande episódio da mosca. Então veja aí se você tem paciência pra ver no mundo atual, onde telas e feeds e coisas rápidas, de repente essa série vai te deixar um pouco assim. É uma série excelente. Tem um episódio, inclusive, que ele é o mais introspectivo que tem. Ele chega a ser quase silencioso na sua maior parte. E pra mim é um dos mais importantes da temporada. Então é uma nova roupagem dentro da mesma carinha que a gente tanto ama do Vince Gilligan. Então acho que fica aí o alerta se você está esperando ação, drogas, advogados, processos, trambiques. Talvez não seja muito essa praia, mas é uma pegada gostosa, diferente e divertida, mais ou menos, que vale a pena embarcar. A série já foi confirmada para uma segunda temporada, obviamente, porque ela já foi consagrada como a série mais assistida da Apple TV. Meu streaming queridinho, me patrocina, por favor, eu amo você. Então, assim, é babadeira. Reese Horn já ganhou o Globo de Ouro essa semana. Então, assim, tá
incrível essa série, mas eu tenho um pouco de receio, porque é ficção científica. A gente nunca sabe aonde a ficção científica vai nos levar. Eu torço para que o Vince Gilligan tenha feito, assim como Breaking Bad, que ele começou sabendo o meio e o fim, que ele tenha pelo menos um direcionamento, um racional para onde essa série vai. Eu acredito que ela está planejada para ter 4 temporadas, está mais do que satisfatório, não precisa se prolongar tanto, e eu torço muito para que seja um final satisfatório e que seja também uma jornada muito interessante. Começamos bem, vamos ver o que nos aguarda na segunda temporada. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda semana, ou quase toda, eu tô por aqui com um vídeo novo pra vocês. Se você gostou, deixe seu like. Também se inscreve aqui, que não custa nada pra vocês, mas ajuda bastante a gente que cria conteúdo aqui na plataforma. E é isto. Semana que vem eu tô de volta. Um super beijo e até lá.